Bem-vindos ao nosso podcast do Terceirão pra Vida. Eu sou o Matheus Borges, número 26. Eu sou a Maria Gabriela, número 24. Eu sou o Leonardo Luciano, número 21. Eu sou Yasmin Rodrigues, número 34. E o nosso tema do podcast de hoje é sobre o trabalho infantil. Escolhemos esse tema por 2021 ser o ano do combate ao trabalho infantil. Então, gente, eu fiz minhas pesquisas aqui sobre o assunto, né? E eu vou começar falando sobre a definição do que é o trabalho infantil, que é o trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima de contratação exposta pela legislação local. E em caso de lugares onde os menores podem trabalhar, desde que sejam cumpridos certos requisitos, o trabalho infantil é aquele que fere tais regras excepcionais. Então, tendo isso em vista, eu vou falar também sobre quando isso começou, né? Porque não é de hoje, infelizmente. Isso já está acontecendo desde a Idade Média, que o trabalho infantil era um modo de complementar a renda familiar de pessoas mais pobres, sabe, que viviam na extrema pobreza, e foi uma prática muito, muito comum até o século XX, quando as pessoas começaram a pensar e discutir sobre o direito universal de educação do menor de idade. A partir daí que as coisas começaram a melhorar. O primeiro passo disso aqui no Brasil foi em 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E esse estatuto proíbe o trabalho infantil. E junto com a Constituição Federal de 1988, que também criminaliza a exploração do trabalho infantil, isso acabou amenizando as coisas e ajudando a dar uma melhorada na situação de vida das crianças, dos menores de idade. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes se encontram nessas condições de exploração de trabalho, mas é mais por uma vulnerabilidade social. É por terem famílias extremamente pobres, por desigualdade social ou até mesmo por serem órfãos, por não terem uma família para ajudar e para cuidar. E são milhões de crianças e adolescentes que são obrigados a trabalhar hoje em dia. E nesse caso, muitas pessoas acham que você não trabalhar quando você é criança tem um sinônimo de privilégio, que na verdade era para ser uma coisa básica, e focar mais em estudar e brincar e ser criança e tudo mais. Sim, afinal, a educação é considerada um direito humano e não um privilégio. Uhum. Né? É um direito defendido na Constituição. É sempre bom lembrar, né? É uma coisa óbvia, mas se não lembrar, aqui no Brasil, inclusive, eles fizeram um compromisso junto com a OIT e com a ONU de erradicar o trabalho infantil até 2025. Mas, assim, do jeito que a gente está, do jeito que a gente está vendo como o país está andando com o cuidado do trabalho infantil, é óbvio que isso não vai acontecer. Uhum. Sabemos que não vai rolar. Ou de que não. Ou de. E aí, eu também li em algumas notícias que essa situação ela foi agravada ainda mais durante a pandemia. De acordo com o jornal Metrópole, durante a pandemia, o aumento de casos de trabalho infantil aumentou em 251%. E isso se deve por conta da crise que se instalou durante a pandemia, né? O aumento da miséria, da fome, da taxa de pobreza e a dificuldade no acesso à educação, por conta do encerramento, né, das aulas presenciais. Além disso, muitas pessoas acham que o trabalho infantil é algo muito distante, algo muito que não é atual. Mas eu li outra notícia no G1, que aconteceu agora em agosto de 2021, falando que 3 pessoas foram presas porque foram encontradas praticando, fazendo com que as crianças trabalhassem para eles, com carga horária de 12 horas por dia, num lugar totalmente insalubre, que as pessoas, elas não tinham condição de saneamento básico, ou qualquer direito, elas não tomavam banho, e sofriam abusos verbais e físicos. Então, as pessoas acham que é algo muito distante, sendo que, na verdade, mês passado aconteceu, praticamente. Aí também a gente percebe que
pode parecer uma coisa bem distante, como o Leonardo disse, que realmente acontece atualmente, e a gente pode até conhecer pessoas próximas da gente que pode ter feito o trabalho infantil na infância. No caso, no meu exemplo, é o meu pai, que ele é o filho mais velho de 5 irmãos. E como ele era o mais velho e homem, para eles lá da roça, é meio que obrigatório o homem ser pegar o trabalho braçal, Provedor, cuidar. né? Isso. Meu pai, ele não conseguiu completar até hoje o terceiro fundamental, e ele tem muita dificuldade em entrar no ramo de trabalho e tudo mais. Aí também ele quer uma melhoria de vida para mim, para não passar por isso. E eu tenho quase certeza que todo mundo aqui tem alguma história de trabalho infantil. No meu caso, tanto a minha avó, que ela veio da roça, né? A gente não nasceu aqui em Goiânia. Ela veio de um lugar muito, muito, muito pobre. Então ela teve que trabalhar desde pequenininha, sabe? Ela também é a mais velha dos 8 irmãos. Ela é uma das mais velhas. E ela teve que fazer ambos os papéis, sabe? Ela trabalhava fora, mas ela também cuidava dos irmãos mais novos. Então, sempre foi difícil para ela. O meu tio, ele vendia laranjinha na rua quando ele era pequeno, para poder ajudar com as despesas da casa. E minha mãe começou a trabalhar com 14 anos para poder cursar a faculdade que ela tanto queria, né? Que era direito. Hoje em dia ela é advogada e tal, mas foi muito sofrido para eles fazer isso, sabe? Desde pequeno trabalhando, desde sempre sobre isso. E no meu caso, o meu pai, ele trabalhava, né, começou a trabalhar desde criança, junto com o estudo, só que por conta do trabalho, ele, tipo, o trabalho sempre ficou em segundo plano, até que chegou a época do ensino médio, que ele tinha que decidir entre entrar numa faculdade ou continuar trabalhando, né, e aí eles não tinham condição de pagar uma universidade, então eles tinham que tentar entrar numa faculdade pública, que no caso, naquela época não aconteceu. E por conta disso, meu pai não chegou a cursar um ensino superior e continuou trabalhando. Pois é, na minha família, praticamente todos os adultos das gerações passadas trabalharam. Meu pai, ele trabalhava porque ele morava na roça. Minha mãe, principalmente, trabalhou desde os 11 anos, que ela teve que trabalhar de babá. Ela não recebia nada, mas é porque ela não tinha condições nem de se manter em casa. Então, ela trabalhava em troca de comida, de algum lugar para ficar. E como era uma família muito grande no interior, todas as crianças precisavam trabalhar, porque minha avó tinha que cuidar da minha tia, que é deficiente. Minha mãe até se mudou, ela foi morar sozinha quando tinha 14 anos, numa cidade grande que é Uruaçu, porque ela tinha que trabalhar na casa dos outros, lavando roupa, sendo babá, sendo empregada doméstica. Ela teve ainda muita sorte de ter a oportunidade de estudar e terminar até o ensino médio, que ela terminou em Goiânia, mesmo trabalhando. Mas, como dá para ver, muita gente não tem nem a possibilidade de escolha, né? Ela teve como fazer os dois, e isso foi muito difícil, porque até hoje ela sofre as consequências disso. Porque por conta dessa pobreza que eles tiveram, o trabalho traz muitas consequências físicas, né? A pessoa já entra na vida adulta com ferimentos, porque acidentes de trabalho são muito comuns entre crianças. Ela já chega com consequências psicológicas, em que a pessoa não tem capacidade de abster da responsabilidade que ela sente. A falta de escolaridade do adulto impede que ele tenha muitas outras oportunidades que ele teria se ele tivesse educação. E outra coisa que piora também muito a ocorrência do trabalho infantil é a cultura que tem enraizado no Brasil, né, de que o trabalho é algo dignificante, de que as crianças que trabalham criam caráter, criam maturidade, mas a verdade é que essa maturidade, exatamente, que são responsáveis porque cuidaram dos irmãos, cuidaram da família desde pequenos, mas a maturidade é falsa, é prejudicial, porque essa maturidade vem de uma falta de infância, de uma falta de aproveitamento, de desenvolvimento.
não traz benefício nenhum, na verdade. Só malefícios. Veio da necessidade de ser maduro naquele momento, né? Tipo, não foi uma coisa que a criança ela cresceu e aprendeu a ser mais responsável, aprendeu a se importar mais com certas coisas. Não, ela foi obrigada a fazer isso naquele momento. E por conta de todos os problemas estruturais no país, é muito difícil erradicar o trabalho. Não basta só você prender, você impedir que as crianças trabalhem quando elas não têm nenhuma outra opção para se sustentar. Então, seria muito importante que tivessem programas sociais que deem a essas crianças uma oportunidade maior. Nas zonas rurais, onde o trabalho é mais pertinente, seria necessário que essas crianças tivessem acesso ao transporte escolar, a uma educação, para não ter que ficar cuidando dos próprios irmãos, porque os pais estão trabalhando, ou de ter as crianças trabalhando, porque os pais não podem pagar uma mão de obra externa. Também é muito importante da nossa parte que a gente não apoie, mesmo que seja por boa vontade, essa cultura. Dar esmola na rua para as crianças. Pode parecer que está ajudando o problema, mas você só está incentivando essas pessoas que exploram essas crianças com manipulação emocional a continuar explorando elas. O necessário mesmo é que se denuncie esses casos. E, inclusive, denunciar é uma das partes mais importantes na questão do combate ao trabalho infantil, porque as instituições, elas têm enfrentado, né, elas têm tentado muito combater, porém, sem a ajuda da população, por meio das denúncias, é muito difícil de que os casos se tornem públicos, de que as instituições tomem conhecimento desses casos. Por isso, é essencial que as pessoas disquem o número 100 e o disque denúncia 181, porque por meio dessa denúncia, as instituições podem acabar perceber que existem casos e aí elas podem tomar uma medida e tirar aquela criança dessa situação, né, que ela está de trabalho infantil. A gente percebe também o tanto que o trabalho infantil repercute entre as mídias, entre livros, músicas e filmes. Uma música bastante conhecida, eu acho que por todo mundo, né, porque a gente é de Goiânia, é o Menino da Porteira, que se você for pegar a letra, fala do trabalho infantil na roça, o que aconteceu aqui com quase os pais de todo mundo aqui, né, com alguém, um parente mais próximo. Também tem um documentário produzido pela TV Cultura em 2014, em que entrevistam crianças que fazem trabalho infantil, seja em sinaleiro, em lojas. E uma das partes que mais me tocou assim foi quando um menino de 9 anos falou que trabalha para ocupar a mente, porque se ele brincar, meio que a mente fica vazia. E isso tenho quase certeza absoluta que não foi ele que falou isso por espontânea vontade, alguém colocou isso na cabeça dele. E isso vai acabar repercutindo em outras gerações, meio que vira um ciclo vicioso, porque ele pode passar isso adiante para os filhos dele e os filhos dele podem passar assim para frente. Sim, sim. E outro livro que eu lembro que eu li foi Um Sonho de Liberdade, que é um livro que conta a história de uma menina que era chinesa, ela morava na China, em que ela foi vendida pelos pais para trabalhar dentro de uma fábrica. E aí ela tinha um irmãozinho mais novo e ela se separou desse irmãozinho mais novo porque eles foram separados e vendidos para indústrias diferentes, né? E aí isso, tipo, e aí mostra todo o sofrimento que ela teve, amigos que ela encontrou lá, que também eram praticamente escravos, né, dentro da fábrica, e é uma situação, assim, muito triste. É um livro muito triste, assim, que faz você refletir sobre. É uma situação muito ruim, mas eu espero que essa conversa tenha pelo menos te inspirado a refletir sobre esse assunto e a passar essa mensagem, porque nós, apesar do pouco poder que nós temos, a gente ainda pode combater ativamente o trabalho infantil. Ainda mais nesse ano, que é o ano de combate ao trabalho infantil, a gente pode se livrar desse mal que permanece enraizado na cultura do Brasil. A gente pode contribuir para que no futuro a infância seja respeitada pelo que ela é. Porque a criança, ela necessariamente é criança, então ela tem que
brincar, estudar, fazer coisas de criança, e não coisas de adulto, e não ter um amadurecimento assim tão precoce na vida dessa criança. Eu acho que é sobre isso, gente. E não tá nada bem. É sobre Não, isso. não está nada bem, mas assim, a gente tem que ter esperança de que as coisas vão melhorar, né? Só assim mesmo, fazer a nossa parte quando puder. Sempre ficar atentos a coisas parecidas, se ver alguma coisa. Não ignore, é isso. Não ignore esse problema. Não ignore o problema. Então, gente, esse foi o fim do nosso bate-papo. Vai ficando por aqui. Muito obrigado por ouvirem a gente até aqui. Um beijo e até mais. Um Até, beijo. tchau. Tchau. Tchau.